Good evening to all of you. Boa tarde para todo mundo. So I will not use this way of this formula to be polite, saying, Eu não vou usar a fórmula I'm happy to be with you, que a gente sempre diz. with Estou you, feliz de estar aqui com vocês. because I'm really Eu stressed. estou realmente estressada. So it is my Então first é a minha time. primeira vez. So I'm really waiting for your participation and your support. Então Thank realmente you. eu espero a vossa Thank you in participação e o advance. vosso apoio. Obrigada. So we will start by praying. Nós vamos começar orando. So dear God, Querido Deus, we are really happy to share this moment together. estamos felizes de compartilhar esse momento em conjunto One more time to study your word, e estudar mais uma vez a tua palavra, that we can that we can be edified together e juntas possamos and edificar understand the time which where we live. e entender o tempo em que estamos vivendo. So thank you for this Sabbath you gave us to start together, Então, obrigada por esse sábado que and nos dás I para pray lermos that em you be conjunto. with me Eu oro que possas estar in Jesus' comigo. name. Em Amen. nome de Jesus. Amém. So I have two presentations, Eu tenho duas apresentações and in this first presentation, e nessa primeira apresentação we will start with a Bible verse that that you verso bíblico know very well. que vocês conhecem muito bem. Que o ancião Parminder tem repetido ou nos tem relembrado. So 2 weeks ago, we 2 were semanas at atrás, nós estávamos na Campal Internacional and we studied the e estudamos uma prophetic message mensagem profética in link with the Sunday law. linkado à lei dominical. So the five teacher of the Sunday law, Os 5 palestrantes da lei dominical, so they explained, they presented us explicaram why e apresentaram o porquê que a lei according to dominical, them the Sunday law de acordo a eles, is not a law, não é uma lei, but mas é um is ciclo in link eleitoral. with the election, the vote, with the electoral cycle Ciclo eleitoral de 2024 2024 in USA. nos Estados Unidos. So why we don't speak Por que about que a a law gente anymore? não fala De ce nu mai sobre vorbi de o lei? lege? Tomorrow we will focus E on amanhã this a gente vai focar nessa parte e a gente vai relembrar nas nossas mentes. So I invite you to go to open your Bible to 1 Corinthians chapter 13. Então abram a Bíblia em 1 de Coríntios It's a 13. Bible text that you know well. Um verso bíblico que vocês So I'm conhecem bem. going to read it, E eu vou ler and then we will work on this passage. e depois a gente vai trabalhar em cima desse verso. So we will see which instruction we can get from this passage. E a gente vai ver que instruções a gente consegue tirar dessa passagem. Which verse? Which verse? So we read 1 Corinthians 13, verse 8 to 13. Então, 1 de Coríntios 13, 8 Charity never a fails. 13.
But A as for caridade nunca prophecies, falha, mas havendo profecias, they will fail. falharão. Havendo As for línguas, tongues, they will cessarão. cease. Havendo For conhecimento, knowledge, it will be desaparecerá. vanished. Because we know partially Porque a gente sabe parcialmente and we prophesize e partially. a gente professa isso parcialmente, profetiza isso parcialmente. But when the perfect comes, Alors, ce qui est partiel, then what is partial Mas will be quando, suppressed, delete. quando, mas When I com was a línguas, isso child, vai desaparecer. I was speaking like a child. Quando eu era I criança, eu falava understood como like a criança, child. I entendia como thought like a criança, child. pensava como criança. But Mas quando me tornei when I became ser a humano, man, a human, an adult, adulto, I eu coloquei gave de up lado as childish coisas ways. infantis, Because now porque agora we see nós through a mirror vemos através de um espelho dimly. sombriamente. But then Mas we então, see face face to a face. face. maintenant je connais partiellement, Mas agora eu And conheço em now parte, I know partially, mais alors je peux être comme aussi je suis connue. mas então conhecerei but também eu sou after conhecido. I Até shall 1 know de fully, Coríntios, even as I've been capítulo fully 13, known. do verso 8 ao verso 13. And now, E agora pride, À quoi? faith, temos hope, a fé, charity, a caridade. these three remain. Mais la plus Esses três que But the permanecem. greatest of these is charity. versets 14 à 14, chapitre 14. Vamos para So now verse verse 14. 14, O capítulo chapter 14, 1 to 3. 1 ao 3. Follow after Segui a charity caridade, and desire desejai os spiritual dons gifts, espirituais, but mas rather principalmente que that profetizeis, we may prophesy. For he that speaketh in an unknown tongue porque o que fala em língua not unto desconhecida men, but não unto fala God. aos humanos, mas a Deus. For no man understandeth him. Porque nenhum humano Howbeit o in the entende, spirit he speaketh mysteries. sendo que em espírito fala de mistérios. But he that prophesies speak unto Mas o que men, profetiza fala aos humanos human being, para to edificação, edification, exortação exhortation, e and consolação. comfort. Ok? Está Is bem it para okay for vocês? you? Sim? Yes? Alors, moi, je vous dis quelques versets. I propose you to illustrate Então, eu this quero propor verse que vocês, ou que nós possamos ilustrar like that. esses versos You will help me, da of seguinte course. forma. Alors, Vocês vão me ajudar. So we go back to 1 Corinthians, Então, a gente 1 volta Corinthians 13, para 8. 1 de Coríntios 13, verso 8. We have two groups. Nós temos dois grupos. Do you see those two Vocês groups in the conseguem ver esses passage? dois grupos aqui nesse verso? alors, on a. We have. Nós temos. Vous voyez ou pas? Do you see it or not? Vocês conseguem ver ou não? We have never fails. Nós temos os que nunca falham. Et de l'autre côté, on a quoi? And on the other side, what do you get? E do outro lado, o que é que nós temos? Will end.
e vai terminar. On va lire le texte. Do you see it in the passage or not? Vocês conseguem ver isso no verso ou não? So we follow the passage. Então, a gente vai seguir o verso. Jamais. So can we answer that? What is not Podemos fail? responder a isso? What O never que não fails? falha? O The que nunca first falha? sentence. Na primeira frase, Charity. a caridade. Charity. Okay. Then, Depois, but we have also, they will fail, but what will fail? a gente diz aqui que o que falha. What will cease? Sorry. So, Perdão. O que will cease? cessa? Alors, So I wrote in French, I'm sorry. Huh? Perdão, que eu estou escrevendo aqui. After Rápido. prophecy, what do you Depois see? das profecias, o que vocês veem? Tongues, tongues, As línguas, knowledge, conhecimento, D'accord. Ok. D'accord. Alors, ensuite, la phrase nous dit, car nous connaissons partiellement. Le partiel. and after the sentence, the text said, for we e know depois in o verso part. diz So the que a part, gente what is conhece it? em parte. Qual parte? So where do you put the part? Onde você coloca essa parte? With what? Avec Will cease. Vai cessar. In the verse, do you see it? No verso vocês conseguem ver isso? Oui. voyez, Verse 10, do you see it? ensuite, Verso 10, vocês conseguem ver? Then he said, when I was a child, E depois diz, quando eu era criança, I spoke as a child, eu etc. falava como criança. And after I've become a man or an adult. Me tornei adulto. So where will you put child? Então, onde você coloca criança? When we said child, it will be will cease. adulte. And adult, where will you put adult? Então, criança quando cessar e adulto, onde vocês colocam? Adult. Ok? So never fails. Nunca falha. So is it okay for you? Ensuite, Tudo bem? il nous dit ceci. So then the text continues. Depois o texto continua. Now, Nous voyons au travers de moi. so for now we see through a glass, Por enquanto, a gente vê darkly, através de um but then, espelho, sombriamente, mas então, face to face. face a face. We will see Veremos face o to futuro face with the face a future. face. So we can put it with on the side of shall never cease. Então, podemos colocar do lado So onde we are diz face que to nunca face cessará. here. Então, aqui estamos face And a the face. next, what do we have? E o próximo que aqui temos? Darkly. Sombriamente. De acordo? As like a glass. Como um espelho. Okay. Le maintenant, il va aussi ici, le maintenant. But now goes Mas agora, into the side of partly. Donc maintenant, le texte nous dit que nous onde avons diz parcialmente, So the passage says that now we have three verso things. diz que agora a gente tem três coisas. Which are they? Quais são essas três coisas? la foi, A gente tem a fé, l'espérance Hope esperança et l'amour. and the love, e a charity. caridade.
Qu'est-ce que vous remarquez? What do you notice? O que vocês veem? Vous avez les deux colonnes. So you have the two rows, two columns. Alors, Então, vocês têm as duas colunas. What can you notice? E o que vocês veem? So so we have the charity in the Então, two nós temos sides. a caridade dos dois lados, nas duas colunas. Dans le côté qui ne fait jamais. We have a Temos uma charity in the caridade que a side that gente, never fails. nunca ouviu, But you have it also mas in também the part that said will arrive to an end. na parte que diz que cessará. And to explain this, E para explicar isso, Dans le verset 1 et 3 du chapitre 14. a gente vai para o go back capítulo to 14, 1 do verso 1 Corinthians ao 4. 14, verse 1 to 1 de 3. Coríntios 14, do verso 1 ao 3. I will not work with verse 2. Eu não vou ler o verso 2. So in verse 1 and Então, no 3, verso 1 e 3, it says follow after charity diz seguir a caridade and desire spiritual gift. e deseje um dom espiritual. Continue. But rather than we may prophesy. Mas principalmente que For profetizeis, he that prophesies mas o que profetiza speak to fala human para os humanos, for para edification, edificação, exhortation, e and consolação. So because the text says follow after Então, porque o charity, texto diz que devemos seguir a consolação, I que eu entendo understand it like that. é que a caridade That the começa charity start now. agora, Start in the partial side. começa onde fala parcialmente, That and it will continue e que vai continuar and will never daí cease. em diante, que não vai It cessar, will continue into eternity. vai continuar até a eternidade, Ok. ok? Le verset qui disait que So the verse Os says versos that nos dizem le fait de prophétiser, prophesy que profetizar what was the purpose of prophesy? qual é o propósito de profetizar? Verse 3, chapter 14, Verso 1 3. Corinthians. Capítulo 14 de 1 Coríntios. For Para edification edificação. and what else? E mais o quê? A Exaltation exortação and comfort. And comfort. e o consolo. Exortação e consolação. D'accord? Certo? Quand vous regardez, quand vous allez à la définition Strong, And when you go to Quando a a gente strong vai para a definition definição dos Strongs, regarding these three words, alors, em relação a essas três palavras, so build up is edification is G seria 36. a edificação nos Strongs 19. seria o G 3619. Oh, not now. And exhortation
E essa G exortação, 36, 19 said, G36:19 diz: after depois de building uma up, boa compreensão, o it's ato the act de of levantar the a one who outra helps to pessoa. grow. So I will put Então, eu grow vou here. colocar palavra, não, vou colocar Then crescimento aqui, exaltation, depois exaltação, it's strong 38, 74. então, exortação é And G38, the meaning 74, is e o significado é reconfortar, comfort, refreshing. e o write refrescar. refreshing here. Eu vou colocar aqui refrescar. De acordo? Ok? Mhm. And regarding comfort, Em relação à consolação, it's G3889. é o G3889, And this word means e essa palavra significa fato de persuadir, to persuade, to persuade, wake up. e acordar. When we see this E quando a word, gente vê essas três palavras, what are you thinking of? So de que growth, vocês estão pensando? refreshing, and waking up. Quando a gente fala de ser um refrigério, não refrescar, perdão, refrigério e um despertar. So I draw a line. Vou desenhar uma linha. Does it ring a bell to you or not? Parece familiar para vocês? Edificação. So edification is in link with the Edificação growth. está ligado ao Exaltation is in link crescimento. with refreshing. A exortação com refrigério. E a comfort consolação is in link with the wake up. Com o despertar, Waking despertamento. up, wake up. Revival or wake up. Seria como um reavivamento. With those three words, Com essas três palavras, growth, refreshing, o crescimento, o and refrigério awaken. e o despertar. Okay, this is in link with the seventh step of salvation. Isso está linkado aos 7 passos da salvação. And the seventh step of salvation. E esses 7 passos para a salvação, So we place them on a line. nós os colocamos numa linha. We will say that here we have the awaken. A gente diria que aqui a gente tem o despertamento. If you place the agriculture model, E se nós colocamos o modelo da we have agricultura, the early rain, nós temos a later chuva, rain, and harvest. temos as chuvas e a colheita. But here we have the refreshing, yes? E aqui o refrigério. And we can place E a gente pode colocar o tempo do fim, awaken at the time of the end, o despertamento. and after we have the proof. E depois a gente tem a prova. What I want to show you. O que eu quero mostrar. So, what is the purpose of the prophecy? Qual é o propósito da profecia? Often, muitas vezes, pardon, we what?
we keep in A our gente mind mantém na mente a primeira a definição primary da definition profecia, definição primária da profecia. of prophecy. And this E essa primary definição definition, primária, what is it? o que é? For us to Para prophesy, nós, para profetizar, it's to announce seria or predict a anunciar ou future predizer event. o futuro, um evento futuro. E And nesse with the capítulo, nos verse versos que a that we gente viu, just read, La prophétie, ce n'est pas juste pour annoncer des événements futurs. prophecy é is que not a only to profecia, ela não fala predict só a para future predizer o event, futuro, Une action exerce une action de croissance. but mas the ela prophecy requer que a gente help us exerça to uma grow, ação de to crescimento awaken us, para nos despertar, and also to também para nos dar refresh esse us refrigério on the human being. ao ser humano, dar esse refrigério ao ser humano. Because prophecy E porque a foretell profecia future nos diz events, os eventos futuros, Une indication dans le temps. nos dá, it says ou a that gente the consegue prophecy ver gives us some uma instruction indicação do or tempo, indication conhecer o on the time. Elle nous donne l'heure, en fait. The prophecy gives us the A time. profecia nos dá o tempo. Et le temps est associé à des événements factuels. E o Time tempo é is linked associado a with the factual eventos que event. acontecem, eventos So, a factuais factual históricos, historical event. And eventos factuais also contemporâneos. a factual event contemporary. But it's not it's only purpose. Mas não é o único propósito. People who are around us, As pessoas que estão à nossa volta, who are not in the movement, que não estão no movimento, this person lives the same event than us, se a pessoa vive o mesmo evento que nós, but this event that they live, they don't give them a meaning of what they are living. não dá um significado me, daquilo que você está vivendo, que nós estamos vivendo. The E para mim, a difference between us and diferença the others, entre nós e as outras pessoas, in link with prophecy, linkado com a profecia, in fact, us we are é aware que of the great nós somos controversy cientes do grande conflito between Christ and Satan. entre Cristo e Satanás. And more than that, E mais que isso, we understand a gente entende there is also a notion of é que restoration. temos uma noção de restauração, Because God is restoring His own image porque Deus está restaurando a in sua human imagem being. no ser humano. Em esses dois aspectos, We find a them gente in the consegue meaning encontrar no of the significado word prophecy. da palavra profecia. So firstly, Então, primeiramente, o que a gente usa we para use to definir define a a prophecy, profecia First Corinthians 13, 8 to 13, then 1 Corinthians 14, do 1 to 1 3, Coríntios 13 e depois 1 Coríntios 14. to explain E a this, gente usava para meaning explicar, ou usa of, para explicar esse significado and desse despertamento growth. e essa prova. E o que demonstra
a transformação que That Deus quer fazer em nós. This shows us the restoration that God want to do in our being. The second O segundo aspect that aspecto we que often a gente say várias vezes menciona that we predict é que future a gente events. prediz o futuro, eventos So futuros. the prophecy gives us time Então, a profecia nos indica o tempo in order that we can place ourselves e a in gente time. sabe que pode se colocar But aí no sometimes tempo. Mas, às vezes, I have the impression eu tenho a impressão we just want to focus que a on gente time. só quer focar no tempo. When is the Sunday law? Quando é, por exemplo, a lei dominical. We are in the Sunday A law. gente está na lei dominical. I have the impression that we focus E only eu on tenho this a impressão aspect. que a gente foca só nesse aspecto. We receive a lot of A information, gente recebe bastante informação so the information are e a always on our mind, informação está sempre na nossa mente. but we didn't take time E a gente não tomou o tempo de to think, pesquisar e to analyze, analisar, pensar, to meditate, para meditar, to meditate upon this information. What do they mean essa informação in the context of the great no controversy? contexto da grande controvérsia. Because the Apostle Paul said, Porque Atos dos Apóstolos nos dizem at a given moment, que em um determinado the momento prophecy will cease, a will end. profecia ela cessará. So we will have to be Então attached a to gente something. terá que se apegar a alguma coisa. I don't know if you can see what I Eu não want sei to se vocês say. conseguem ver aquilo que eu estou dizendo. We are A focused gente on está time, focado na questão de tempo. so O the exemplo example que I eu can dei é use que is nós we are estamos in na a dispensação da lei dispensation of the dominical Sunday law, and sometimes e we às just vezes a focus gente só or ask foca question on the ou faz next perguntas sobre dispensation, qual é a próxima dispensação. and E a gente nem sequer we haven't entende a finished to dispensação em que a understood gente the one terminou, where we are in. ou a que a gente está. O The tempo, time, a hora, the hour, pardon. When we want to get quando a gente the quer hour, the time, ver o is tempo, to accomplish something. é para que a gente possa Time. cumprir algo. Tempo, a gente Is associa linked a to uma an action. associação, a uma ação. It's not only to know the time, Não é só para que a gente conheça o it's to tempo, do something. é para fazer alguma coisa. So I will put action to act. Eu vou colocar aqui ação, agir. To give more detail about what I'm Para saying, dar mais detalhes do que eu estou dizendo, so I propose you to read some quotation. eu vou propor da gente ler algumas citações. Attends. Il m'a pas donné. Je didn't give it, tu me l'as pas donné. Et Sweetie, Testimonies volume, but c'est AD.
Non, c'est en français. Então, a En citação français, é c'est de for them it's sweetie. 3, Okay, so Testemunhos para a Igreja, volume sweetie 3, 253, 257.1. Alors, en français, So I will read in French. les hommes qui maîtrisent l'avertissement de la prophétie, en français, ils ont rajouté le warning en prophétie. Ils ont rajouté le warning of prophétie en français. In France, they add the warning of prophecy. no francês e também no português So falam de those who despise the advertência. warning will be Então left in diz, os que blindness desprezam a advertência serão deixados na cegueira to become para se iludirem a si self-deceived. mesmos. Mas os But que lhes those dão who heed it ouvidos, empenhando-se and zelosamente, zealously go about the work, Débarrasser de leurs péchés. empenhando-se of zelosamente separating na obra their de afastar de sins si os seus pecados, a from fim de them terem in as order graças to have necessárias, the needed graces, La porte de leur cœur will be abrirão a opening the porta do door of their coração hearts et le soudeur de notre rein, that the dear para que Savior may o come in querido Salvador entre e and dwell habite with com them. eles. In this quotation, we can Nessa see that citação, a gente vê prophecy, que a profecia, when we quando a gente presta atenção, take it into consideration, quando a gente considera essa passagem, prophecy will highlight the a sin. profecia vai ressaltar o pecado. And we know that in our dispensation, E a gente sabe que a nossa dispensação, how will we, which name, how do we name sin? Or que nome a gente dá which ao name we pecado? will use to for sin? dans notre prophète, notre histoire. So in our story, in our dispensation, Então, what is sin? na nossa história, na nossa dispensação, o que é pecado? En lien avec In link with all the study we had, E conexão com outro estudo que tivemos, equality, patriarcat, le patriarcat, patriarchie, patriarcado, le patriarcat, patriarchie, what else? e mais? Sexism, Sexismo, nationalism, patriarcado, sexismo, nacionalismo, conspiracies, Ah, ok. Théorie théorie du complot. Conspiration. Yes, no, conspiração, le terme général de réutilité, So the terms that I will use, the general term termos meaning, gerais que eu vou usar, okay, continue your continue. Okay, it's to crash the human rights or para destruir os direitos humanos, piétiner, to trample trample human them. right. para pisar nos direitos humanos. Mhm. En fait, la prophétie, elle ne peut opérer, selon la texte, elle ne peut opérer seule. So, based upon the passage, prophecy can only
does the work. Que si l'humain Então, de acordo com essa Only passagem, a if the profecia human só being pode fazer esse trabalho se os seres humanos colaborarem. collaborate. avec des ailes. Okay, prophecy can only do a work if the human Então, a being profecia só will pode fazer esse work trabalho with se os seres God's humanos works. trabalharem com Deus, em conjunto com Deus. Because in the quotation you just read, it says, Porque na citação que a gente acabou de ler diz, so the human being can get que the os needed seres graces. humanos The needed graces podem receber a graça necessária is a it's a mysterious work that God através is de um operating trabalho in human being. misterioso que Deus está fazendo no ser humano. When? Quando? So when the human being is doing his own choice, Quando o ser humano faz a sua própria escolha, when the human quando o being ser humano considera does o his own pecado, choice to reject what God ou sees quando o as a ser sin. humano quer rejeitar o que é dito como pecado. And in our dispensation, we have E seen na nossa what is it dispensação, about. a gente já viu sobre o que é. So I propose you to read another quotation. Vamos ler uma outra citação. It's a little bit longer this time. Essa é um pouquinho mais comprida. Okay, Education 190.2. et en français, c'est l'éducation 216.8. Alors, la Bible est son propre interprète. So the Bible is its own Então, expositor. a Bíblia explica-se por si mesma. Scripture is to be compared with scripture. Textos devem ser comparados com textos. The O estudante student deve should learn aprender to a view palavra the de word Deus as a como um whole todo and to see the relation of its parts. Il doit apprendre à connaître le thème central du Saint-Livre. He should gain a knowledge of its grand central theme, deve ter conhecimento do seu grandioso tema central, do of propósito God's original original de Deus em purpose for the relação a este world, mundo, of da the origem rise do of the grande great conflito controversy, e da obra da and of the redenção. work of redemption. And he Deve should compreender understand the nature a natureza of two principles are contending from supremacy, de dois princípios que and contendem should pela learn to supremacia, trace their working through the records of history and prophecy, e aprender a delinear sua operação através dos to the relatos great da história e da consummation. profecia, até a grande consumação. He should see E deveriam ver how this controversy enter E ver into como every phase of human essa experience controvérsia está em cada fase and in da every act experiência of humana life. e em cada ato da vida. He himself reveals the one or the other of the two antagonistic motives, Ele próprio revela um ao outro daqueles dois princípios and antagônicos. how, whether he will or not, E como quer que queira, quer não, he even now decided upon which side of the ele está mesmo controversy agora he will be decidindo de found. que lado do conflito estará. So from this quotation, Dessa what citação, can we get? o que a gente tira? What retained my attention? O que me chamou a atenção It's in blue or green. é o que eu ressaltei em verde. He has to understand the nature of E the tem two que forces, entender opposing forces.
a natureza dessas duas forças que contendem. And in the development of the E que no Sunday Law message, desenvolvimento da mensagem da lei dominical, I can see these two antagonistic forces that esses fight dois princípios together. antagônicos em luta, em contenda. And the passage say he should E see a that this passagem fight diz que a is gente deveria ongoing. ver que essa contenda, ela é contínua, que ela está acontecendo. So us, Então nós, we have been told or we foi have nos, been a nós foi asked nos dito, ou foi nos pedido, to see this para ver esse antagonismo antagonism at a prophetic level. a nível profético. And more than E mais do prophecy, que só profecia, Chacun de nos actes devra agir selon lui ses propres mentalités. o And, texto nos diz the passage says that we have to que a act gente upon precisa one or the other agir antagonist conforme forces, um ou outro motives. desses princípios antagonistas. In fact, we A are not gente only não somos só expectantes, spectator, spectators. Não we só are do not que está only acontecendo, espectadores daquilo que está spectators to acontecendo nos see what's Estados going on in Unidos, the na Terra USA, in Gloriosa, Russia, or in Middle na East. Rússia, no Oriente Médio. But we Mas a have gente to deve se take a posicionar stand between entre these esses two dois forces princípios and choose e fazer a our escolha. camp in a certain way. So, of course, our camp it's God's one. E claro que a gente escolhe estar no campo de Deus, do lado de Deus. Do you see what I'm saying? Vocês Do you conseguem think that there ver o que eu is, estou dizendo? there's common sense? Acham que faz sentido? Is it okay? Tudo bem para vocês? So the last quotation, Última citação. c'est laquelle? Il faut qu'il apprenne à travers la grandeur de la différence des nations. Alors, from the, so ED 183.4, so from the rise and fall of nation, Tel que l'on le dit dans la Sainte Écriture, as made Pelo plain in levantamento the e queda pages de of the nações, Holy Write, como se acha explicado nas páginas das Escrituras they need Sagradas, to learn how necessitam worthless is aprender quão sem valor são a worldly simples aparência glory. e a glória do mundo. Yeah, is mere outward. Babylone, puissante et magnifique, Babilônia, Babylon, com with todo o all seu its poder e power and its magnificência, magnificence, the like of which our world has never since beheld. Babylone qui semblait si forte et si solide, quais esse então o mundo Babylon, não mais that viu, seems poder so e stable and magnificência que o enduring, povo daquela época pareciam estáveis e duradouros, how completely has quão it passed completamente away. passou por ela. Mhm. Okay, only Como a that which flor is da bound erva, up with ela its purpose, pereceu. its divine purpose, esprit de caractère de and express God character. Assim, perece tudo que não tem Its a Deus principle como seu fundamento. are the only Seus princípios são as únicas things coisas firmes que o world mundo knows. conhece. Voilà les grandes vérités. So this is ED 184.1,
It is with great truth Então diz que é com that old and young need to learn. são essas as grandes verdades que We os need to mais study velhos the e jovens working out of necessitam God's aprender. purpose. Precisamos estudar In a the history realização of dos propósitos nation de and in Deus the na história revelation das of things nações to e na come, revelação de coisas vindouras, that para we que may possamos estimate that estimar their em seu true verdadeiro value, valor as coisas things seen and visíveis things e unseen, invisíveis, para que that we may possamos learn what aprender is the qual é o true aim of verdadeiro life. objetivo da vida. And Para que, I jump and go to the encarando, bottom eu of the vou quotation. pular, vou para o fim da citação. So the day is at hand. So we have to O learn dia é vindouro, então a gente precisa aprender, to work precisamos trabalhar and e transform formar our o nosso character. caráter. And for all of this, we have E the para tudo time is isso, short. a gente tem pouco tempo. So this quotation bring me back to the Então, essa definition to the citação meaning of me the leva word of novamente prophecy. ao significado da palavra profecia, So this is what we saw at the beginning. So que é o understand que a the gente viu future, no yes, início. but not only. Il y a une œuvre There is a work. qui nous appartient. Nós There temos is um a trabalho work that belong to us. En collaboration que nos Of pertence. course, in E, claro, collaboration avec ce que Dieu fait. with what God em is doing. colaboração com o que Deus está fazendo. So Entender a understand profecia prophecy. e entender as To coisas understand visíveis. visible things. Donc, ce que nous vivons dans présent, What we are O que a gente living in está the present vivendo time, no presente, et se projeter dans le futur. a gente but precisa also e também project projetar ourselves in the future nos time. projetarmos ao futuro. Et en lien avec ce que nous étudions, And in link with what we are studying at the E em moment, conexão com o que estamos estudando no momento, la montée du septième, l'installation du septième royaume, when we are seeing the setting up of the seventh kingdom, quando nós estamos vendo when we are a construção seeing desse this sétimo reino, quando estamos vendo o caráter desse reino, we are faced to a glass a gente está diante de um espelho to show us his para nos mostrar ugliness et voir si a sua feiura. and to see if we E para que a reflect gente the same consiga ver image. se a gente reflete a mesma imagem. Donc, dans cette partie, In this first Então, part, nessa primeira parte, important, I feel eu I achei feel it was importante only to understand what we are simplesmente doing. entender o que a gente está fazendo. We might ask Talvez the a question, gente questione, maybe you ou talvez ask yourself vocês this se question. I questionam a ask vocês myself mesmos, this question. porque eu também me questiono. Maybe you didn't, you haven't asked yourself this Talvez vocês question. ainda nem se questionaram isso. Why do we study Revelation Por que que nós 17, estudamos Apocalipse 17 Revelation 13, etc.? e Apocalipse 13 e afins? Why? Por quê? Do you think it's only Vocês to know acham what que é will só para a going gente on saber o in que the vai acontecer no future? futuro? Donc, extraordinaire dans notre message. What I think is Enquanto really eu a moment extraordinary in our message. Eu acho que é um momento extraordinário na nossa mensagem.
We have a link with connections, the future, Nós temos time, esse link com, but we cannot separate the prophetic aspect. mas a gente não pode separar esse aspecto profético. We cannot separate the prophecy with Nós não podemos human separar a nature. profecia da natureza humana. Parce que les deux, pour moi, les deux sont liés et indissociables. For Porque me, para mim esses dois both are não linked and we cannot separate dias them. Et le É, seul mot que je retrouverai, estão It's associados, the only estão word I ligados. will keep in order to link E para a gente those conseguir two fazer esse link entre esses is dois, restoration. é através da restauração. Because through É através prophecy, da this is profecia what que Deus trabalha. God is doing. dans la deuxième partie, In the second Na part, segunda parte, na minha we próxima aula, will see tomorrow. amanhã a gente vai ver, We will more work on a gente vai the trabalhar um pouco prophetic mais aspect. sobre esse aspecto profético. je vous remercie. So I thank you. Então, eu quero agradecer I propose you to end by a prayer. e vamos orar em conjunto. Éternel et Dieu, So, God Deus in heaven, eterno que estás nos céus, thank you. merci pour ton amour, Thank you obrigada for pelo your teu love, amor, for your obrigada pela tua patience, paciência toutes les lumières que tu nous as faites. e and obrigada thank you por for this light tudo that you por bring toda to essa us. luz que tu nos trazes, porque nos Thank demonstra you quem to tu show us és. who you are in reality. Merci de nous permettre de découvrir des connexions de toi. And thank you to E help obrigada us to porque nos ajudas a desconstruir quem a gente deconstruct pensa que tu what és, you know about you pour nous s'approcher de toi. in order to get para que closer a to gente you possa se aproximar de ti and to get e para closer que a to gente possa se aproximar to the others, uns dos outros, because it's in our relationship porque é with nesses our relacionamentos com o nosso próximo fellow that we que a gente express pode our love exprimir o nosso towards amor you. por ti, expressar o nosso amor por ti. Please lead us during the rest of Sabbath day. Fica conosco no restante desse dia de sábado And again, thank you for e all this light. novamente obrigada por toda essa luz que tu nos dás. I pray in Eu Jesus' oro name. em nome de Amém. Jesus. Amém.